Continuando nesse assunto, durante uma participação na cerimônia intitulada como Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municípios, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância da liberdade de expressão, que é um tema que a gente discute bastante por aqui. Vamos ouvir. Cada vez mais nós notamos o orgulho de ser brasileiro. A nossa importância para o mundo todo e a responsabilidade que todos nós temos. Algumas passam por mim. E eu sempre digo, tem um bem maior do que a nossa própria vida. Essa é a nossa liberdade. Inegociável. Quantos de nós somos agredidos ao longo da nossa vida pública? Lamentamos, não queremos ser agredidos, mas temos mecanismos, temos como buscar reparar isso daí. Obviamente, não podemos admitir que algum de nós que possa ter certos poderes não interfira no destino final da nossa nação, nesse nosso bem maior, que é a nossa liberdade de expressão. Muito bem, gente. Esse discurso foi realizado hoje em Brasília no evento com diversos prefeitos aí ao longo do Brasil. Vamos conversar um pouquinho com o nosso time, buscando entender como é que a liberdade de expressão vai ser utilizada nesse debate eleitoral. O presidente da República abraçou a causa, né, Serrão? Sim, com certeza. Agora, um reparo ao Bolsonaro, tem que acrescentar o conceito correto. A coisa mais importante é a ordem pública. Porque a ordem pública é que é garantidora da vida. A liberdade é um componente altamente importante. O presidente tem feito muito bem essa defesa da liberdade e a liberdade é fundamental. Mas a gente bate todo dia nessa tecla que liberdade tem que ser exercida dentro da legalidade, com responsabilidade, com bom senso. E, respondendo de cara a pergunta do Paulo, essa liberdade durante a campanha eleitoral vai ser zoneada, porque cada um vai falar o que pensa, não necessariamente a verdade, não necessariamente vai tratar o adversário com respeito devido, como tem que acontecer, como está fazendo o Lula agora, ao xingar o presidente da República de coisas que ele parece que está xingando a ele mesmo, que ele foi beneficiado por um esquema esquisito que o descondenou. Então, ele está chamando de idiota, de leviano, de outro xingamento que ele quiser chamar, aqueles que o tornaram elegíveis, que lhe devolveram na mão grande, no tapetão, o direito político. Então, esse é um tipo de discurso abusivo do uso da liberdade. Isso aí não serve para o regime democrático, não constrói o diálogo público. Agora, o presidente Bolsonaro tem que trabalhar, sim, pela ordem pública, porque ela é a garantidora da vida. O tema principal da campanha eleitoral desse ano vai ser a segurança pública, que está sendo atacada. Nós somos um povo exterminado pelo narconegócio, por bandidos que ou corrompem ou praticam o crime para matar as pessoas. Então nós temos que restabelecer a ordem pública, a segurança das pessoas do Brasil e também a segurança do Estado de Direito. Porque você ficar com uma Constituição sendo violentada o tempo todo, como estamos vendo no Brasil, isso é coisa de republiqueta. Isso é a barbárie juristocrática e não nada, nem perto de democracia. Ô Piperno, você não acha que a esquerda brasileira ainda não entendeu esse fenômeno de luta por liberdade de expressão? Você não acha que eles ainda não compreenderam que isso é realmente algo grande no Brasil? Olha, Paulo, se existe alguém que sofreu com o problema de liberdade de expressão no Brasil, foi a esquerda. Ditadura Vargas, né? Prendeu todo mundo. Ditadura militar, então, nem se fala. AI-5, invadia redações de jornais, prendia jornalista a granel, prendia militantes de esquerda, caçava gente que, por exemplo, o AI-5, ele começa, o que precede o AI-5 é um discurso lá do deputado Márcio Moreira Alves, que foi lá um dia lá, na Câmara e chama o exército de um vale-a-couto de torturadores. Pronto, caça o deputado e caça mais um monte de parlamentar. Isso foi depois, né? Enfim, por acaso, houve o pleno exercício do direito de expressão? É claro que não. Por exemplo, o jornalista Vladimir Herzog, que foi assassinado já na metade dos anos 70. Quer dizer, então, os exemplos são inúmeros. E aí vem a minha
fazer só uma interrupção. Esses exemplos todos que você está citando aqui, que são exemplos extremamente importantes, eles não deveriam ser úteis nesse atual momento justamente para que a esquerda brasileira apoiasse e defendesse a liberdade de expressão, justamente por conta E ela defende a liberdade de expressão. Onde? Em tudo. Quem não defende a liberdade de expressão? Nenhuma declaração. Quem não quer regular a mídia? Quem não defende liberdade de expressão? liberdade Quero entender de essa história direito, Piperno. Quem não defende liberdade de expressão é o atual governo. Veja, o atual governo usou a Lei de Segurança Nacional, quando, aliás, hoje o ministro do STF, André Mendonça, era o ministro da Justiça, para, por exemplo, calar o Felipe Neto. Ou será que se esqueceram disso? Para tentar colocar na cadeia e não conseguiram. O rapaz que publicou o outdoor lá, Bolsonaro não vale um piqui rachado. Por exemplo, outro dia mesmo, um mês atrás, para tentar calar o Lollapalooza. Então, vejam, eu acho que não é bem a esquerda que não sabe usar. A esquerda brasileira não está fazendo uma organização para sair do Twitter justamente por conta do Elon Musk ter comprado? Ué, mas escuta, se ela quer sair do Twitter, o problema, aliás, é um ônus dela. Porque esse ônus ele tem que ser muito bem avaliado. Mas você disse que a esquerda defende a liberdade de expressão. Quem defende a liberdade de expressão não tinha que estar convivendo com contrários? Claro que tem que estar convivendo com contrários. E eu acho que a gente faz inclusive, aqui, né? Inclusive todos os dias na Jovem Pan. Exato, a gente convive com contrários, sim. E vocês se adoram, inclusive. Mota, você me pediu a palavra? Não, então, eu queria... Eu vou fazer a pergunta, vou continuar falando, vou dar tempo para o Piperno pesquisar ou se lembrar. Uma declaração, só uma serve, do Lula defendendo a liberdade de expressão. Só uma. Roberto, tá? São muitas, Roberto. São muitas. Então me dá uma. Falou pra você tomar um tempinho, tomar uma água, água com açúcar. Você precisa de tempo. Não. Aí eu só quero completar, que é muito bonito a gente ver um presidente da República, como a gente viu o Bolsonaro, defendendo a liberdade. É muito bonito. Justo o presidente que é militar, justo o presidente que diziam que ia implantar uma ditadura no Brasil. Tá? Justo ele que dá indulto a um deputado perseguido por um crime de opinião. Não venham me dizer que o deputado foi processado e ameaçado de prisão por ter feito ameaças a autoridades e ao Estado de Direito. Porque eu tenho aqui na minha frente, olha aqui, eu tenho aqui na minha frente um artigo do 7 de setembro de 2019 do senhor jornalista chamado Mário Sérgio Conte. O título é Sol Negro no Céu da Pátria. Eu só vou ler a primeira frase. Ao não matar Bolsonaro, diz Kunkel, esfaqueador provocou um desastre ecológico. Ao não matar Bolsonaro, esfaqueador provocou um desastre ecológico. Se a razão do processo do deputado tivesse sido a que foi alegada, esse senhor que escreveu isso deveria ter sido, antes do deputado, processado, preso e condenado. Né? No mínimo, a uma pena igual. Não foi. Não foi. Porque o processo do deputado é um processo político. Não foi porque, infelizmente, os juristas mais altos da nossa pátria, que deveriam ser os guardiões da Constituição, estão tomando um caminho político. Isso é evidente. E por que isso acontece? Porque é por uma razão muito simples, e que não ofende a ninguém admitir que ela é verdadeira. Porque desde o momento em que ficou claro que o vencedor das eleições de 2018 seria o capitão Jair Messias Bolsonaro, toda a intelectualidade, todo o aparato político-cultural da esquerda no Brasil decidiu que isso era inaceitável e que era preciso trabalhar de todas as formas para derrubar o presidente. Mota, e o moço que você citou aí, ele foi um velho militante do Partido Comunista do Brasil na década de 70. Então, tem lógica o que ele está falando. Foi, né? Aqui, mas uma coisa que eu acho interessante no discurso pipérnico é o seguinte, e o Piperno ele mimetiza exatamente o que a esquerda brasileira faz. Ele é como se fosse uma expressão intelectual do Hugo Nobel. Meu Deus do céu. Aqui eu não mereço tanto. Não, mas você é mais intelectualizado, você fala francês. Não, Piperno, eu adoro o Piperno. Eu também. Mas a questão é a seguinte, Paulo. Você pega meras questões administrativas, pedidos de esclarecimento, que são, de alguma forma, promovidos pelo Ministério da Justiça, com relação ao que ele falou, e você
transforma em equivalente à perseguição totalmente escancarada, maluca e injusta de ministros do Supremo contra o deputado federal. E daí você coloca na balança e fala assim, ó, mesmo peso, é tudo igual. É que nem falar, Lula, mesmo peso, porque o Bolsonaro tem o filho dele que está sendo investigado por rachadinha. Você pega assim, maior rombo da história do mundo ocidental. E você faz, opa, peraí, não, mas tem a rachadinha do Flávio, então tá tudo igual, é a mesma coisa, e não é. E eu, o Mota, pelo menos, o Serrão, a gente enxerga que a população não é tonta de acreditar nesse conto da carochinha. Só é tonto quem tem algum tipo de, no caso, ou sofre de má fé, ou é algum tipo de cegueira ideológica que faz a pessoa enxergar o mundo de uma maneira completamente míope para fazer essa equivalência moral. Mas deixa eu tentar entender aqui. Agora eu vou apertar você, Marco Antônio, porque eu não entendi direito. O que você está dizendo é que existem níveis de defesa da liberdade de expressão. Seria isso. Não. Alguns defendem um pouco, alguns defendem mais ou menos, outros defendem muito. Seria basicamente isso. E Lula defende nada. Da mesma maneira de corrupção. Lula defende nada. Tem muito corrupto, corrupto médio e pouco corrupto. Você não acha que quem é corrupto e quem defende a liberdade de expressão defende a liberdade de expressão? Não existe esse tipo de essa gradação? Não, esse tipo de asepsia é muito hipócrita, porque daí você vai transformar tudo em equivalente. Então você vai pegar a pessoa por exemplo, furou o governo federal farol de trânsito. O governo federal cerceou o filme do humorista Danilo Gentili. Não, isso foi não é liberdade de expressão. Não foi cerceamento. A rigor, o que fez foi restabelecer, pelo que eu tinha entendido, a faixa etária do filme. Foi isso que aconteceu, não foi? Não. Houve primeiro uma censura, em seguida uma grande comoção pública e um retorno do Mas aí entra uma questão técnica de que censura é sempre... Não é eufemismo. Censura é sempre prévia, nunca posterior. Censor é o cara que impediu o jornal de ser editado e publicado lá na redação. Tem gradação de quem defende liberdade de expressão ou não? Esse é o ponto. É que nem quem é corrupto ou não. Tem gradação ou não? Nesse aspecto, eu sou um libertário. Eu defendo o discurso de ódio na sua acepção de não gerar dano iminente a alguém. Então, por exemplo, você pode fazer um discurso nojento, classista, da ditadura do proletariado? Faça. Você só não pode falar, olha, eu vou pegar o Piperno amanhã às 5 da noite lá na rua dele, lugar tal. Mas isso se ele estabelecer o horário, ele pode. Isso é ameaça. Não, você não pode fazer uma ameaça objetiva, Piperno. O resto é tudo discurso livre. Vamos lá. Mota, em seguida o VAR do Serrão e você, Piperno. Enquanto isso, Paulo, vai analisando lá o pedido do Mota. Piperno, por favor. Então, tem outro jeito da gente olhar para essa questão. Primeiro, essa discussão da liberdade de expressão é uma discussão que acontece em todas as democracias há bastante tempo. Vou lembrar só um caso aqui, né? Em 2006, aquela famosa jornalista italiana, Oriana Fallaci, ela foi processada, ela morreu em 2006 e ela estava sendo processada por ofensas à religião islâmica, que ela tinha escrito um livro falando sobre religiões e tinha feito críticas à religião islâmica. A gente vê, por exemplo, no Reino Unido também toda hora pessoas serem processadas. Lá tem uma lei muito rigorosa sobre isso, por opiniões que elas deram que foram consideradas causadoras de prejuízos aos criticados. Essa é uma tensão permanente, Paulo. Até nos Estados Unidos existe uma tensão permanente nessa tentativa de identificar o que é discurso de ódio, o que é a liberdade de expressão, né? Agora, esse outro ponto que você levantou, né, eu acho que o Marco colocou muito bem, né? Você equiparar o maior escândalo de corrupção do planeta com uma rachadinha não significa que você está adotando uma postura equilibrada. Ao contrário, isso equivale a você pegar, por exemplo, aquele serial killer do Mato Grosso que matou, estuprou não sei quantas pessoas e dizer que ele equivale a um garoto que bate carteira no centro de São Paulo. Os dois são criminosos, os dois merecem a mesma punição. Os dois são criminosos, mas os dois não merecem a mesma punição e o impacto da ação dos dois é muito diferente. Muito bem. Serrão, chama o VAR para mim nessa história. Vamos chamar o VAR, que é importante. Karl Marx, o pai do comunismo, ele escreveu uma série de artigos no jornal The Nation, tem um livrinho sobre isso, em que ele trata da maneira mais bela possível sobre liberdade de imprensa. Karl Marx, tá? Agora, Luiz Inácio Lula da Silva, que tem sido ultimamente aí o pai da corrupção no Brasil,
Esse cara nunca falou e nem escreveu nada em defesa da liberdade de expressão. Então, realmente, quem procurar não vai achar ele defendendo liberdade de expressão. Vai achar ele defendendo que tem que regular a mídia, que é o que ele está defendendo ultimamente. Então, isso é um absurdo. Agora, a liberdade de expressão, repito, insisto aqui todo dia, ela tem limite, sim. O limite dela é a legalidade. Se você está usando a sua liberdade de expressão para defender crime, você está sendo criminoso e não libertário. E como criminoso, você tem que ser tratado dentro dos parâmetros do Código Penal. Esse é o fato. Agora, o que aconteceu com o Daniel Silveira, a gente tem que lembrar. Ele falou uma batelada. Só que o que ele falou, ele é deputado. Então, o artigo 53 garante da Constituição que ele mesmo falando batelada, ele tem que ser avaliado no que ele disse pelo parlamento. Ele tem liberdade para falar tudo o que falou, porque a garantia da imunidade parlamentar o garante constitucionalmente. Então, não caberia processo contra ele, não caberia inquérito do fim do mundo contra ele. A vítima suprema não teria o direito de virar aí o acusador, acionar o Ministério Público, Polícia Federal, fazer um monte de manobra e ferrar o cara como quiseram fazer. Agora, besteira, não vão conseguir atrapalhar a eleição dele ao Senado. Se ele não for eleito hoje ao Senado, porque vão considerá-lo aí inelegível, a mulher dele vai ser, gente. Para com isso, né? A mulher dele, inclusive, é mais bonita, tão inteligente, mais inteligente até que ele, tem preparo jurídico, a Paola. Então, ela pode ser eleita. Vai depender se ela tem 35 anos de idade, mais de 35, para poder ser senadora. Mas, né, essa questão não cabe. Muito bem. Piperno, conseguiu achar alguma fala do Lula em defesa da liberdade de expressão? Não, eu não vou... Realmente, perdeu meu tempo. Vai achar. Sabe por quê? Eu vou dar um negócio... Eu aceito qualquer fala de... É cabeça de bacalhau, não vai achar. Eu vou te dar um negócio muito maior que talvez ele você mandou É petralha honesto, não vai achar. O Piperno mandou a foto do Cesare Battisti para mim. Me dá só um minutinho. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta terça-feira com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 39 minutos. Por favor, Piperno, segue que eu estou curioso. Em 2009, Paulo, eu participei das 3 etapas, eu frequentei as 3 etapas de um negócio chamado Confecom, Conferência Nacional de Comunicação. E lá foi exatamente um evento convocado pelo governo com a participação de todas as plataformas possíveis e imaginárias de mídia, televisões, rádios, jornais, os novos, os nascentes, portais de internet. Em 2009 não eram tão poderosos assim. E aí, Roberto, o que chamava a atenção, o mais engraçado disso, era exatamente a atuação do pessoal das rádios comunitárias. Hoje eu imagino que isso esteja meio em desuso, porque é muito mais fácil, né, abrir uma web rádio que vai ter um alcance muito maior. Mas naquele tempo... Um canal no YouTube, alguma coisa assim? Não, naquela época tinha, Marcos, talvez o Paulo tenha conhecido, o Serrão, certamente sim, rádios comunitárias, Marcos. Elas tinham um alcance muito pequeno, sim. Você podia comprar um transmissor e instalar em qualquer lugar. Só que aí, as grandes rádios, elas se queixavam exatamente pelo fato de que não havia nenhuma regulamentação em relação a isso e essas rádios comunitárias, de vez em quando, elas invadiam as frequências. Lembra disso? Verdade. Então tá lá, a Jovem Pan tá no ar, entra uma rádio comunitária de não sei onde, atrapalha tudo. Ou você tem, por exemplo... As emissões feitas pelos rádios da polícia e tal, entrava uma rádio comunitária e distorcia. Entrava no controle aéreo também. Exatamente, controle aéreo. Então, naquele momento, até isso foi acertado. O mercado se equilibrou, todo mundo continuou funcionando muito bem. Vida na babesca, e não houve, petista. de fato, todos censura. Alegres, cantando todos Kumbaya. alegres. E as rádios comunitárias mais ainda. Você está enrolando, hein, Piperno? Ele não falou nada. Pô, mas eu tô dando já uma coisa que abrangeu o mercado todo. Não um caso específico. Não, eu não vou falar de rádio comunitária aqui, fazer uma tese de mestrado sobre rádio comunitária. Não, mas o Lula não defendeu nada disso, tá? Ô, Piperno, ele falou que o governo corroborou com ilegalidade. Lula não defendeu nada. Desculpa, talvez eu não tenha sido tão explícito. Isso foi convocado
pelo governo Lula, estava lá o próprio fazendo, inclusive, o discurso final. Então eu vou chamar o VAR aqui. Ele queria ele queria criar o Conselho Federal de Comunicação, que ele queria controlar a função da profissão de jornalista, aparelhando-a. Queria e não deu certo, a categoria não topou isso. Ou seja, criou que não aconteceu. Exatamente uma grande conferência, no qual participaram todas as plataformas. Agora, só uma última coisa que eu tinha deixado escapar. A frase. O governo que mais utilizou, que mais tentou utilizar a Lei de Segurança Nacional desde o início da redemocratização foi o governo Bolsonaro, com quase 300 tentativas. Marco Antônio. Bem, agora a gente tem que sair do mundo paralelo de Lula verso / Piperno verso aqui e vamos entrar na realidade, né? Na realidade... Só não vai para o mundo do Bolsonaro, vamos para a realidade. Não, a realidade você tem um grupo de pessoas... E aqui Marcos, são 5 horas e 42 minutos. Para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News, a gente está discutindo um pouco a fala do presidente da República em relação à liberdade de expressão dita hoje para diversos prefeitos em Brasília. Segue. Isso existe claramente. Pessoas em prol de uma regulação do discurso, em prol de uma regulação do discurso, da liberdade de expressão, de fake news... que é a galera da esquerda. Isso não tem como o Piperno lutar com relação a isso. Não foi a galera da esquerda projeto que disse de lei que das vacina de Covid podia causar HIV. Não foi a galera da esquerda. O presidente da República lendo o artigo. Mas isso é uma espécie de espantalhos retóricos que você usa, Piperno, com o intuito até de apagar o que eu acabei de falar e que é um fato. O PL das fake news, do nosso amigo Orlando Silva, um comunista, né, autodeclarado comunista. Sabe o que é um comunista, Paulo? Conta um pouquinho mais. Você já cruzou com um comunista na vida? Não, depende da definição. Tem o Guga Noblar lá no Morning Show. Eu quero entender um pouco. Não sei se ele se define como um comunista, mas comunista é o seguinte. Quando você termina a revolução, os presos políticos é paredão, tá? Não tem muita conversa. Mas ainda tem revolução comunista hoje, essa é a definição de comunismo. Existe isso ainda? Opa, no mundo inteiro. Tá cheio de republiqueta. Comunista hoje quer ser bilionário, ter uísque e ter vida tem boa. Tem iPhone no meio aí. Mas mata o inimigo. Mas mata alguns inimigos, hein? Isso daí é fato. Mas sem falar dos 200 milhões de mortos no século XX pelo comunismo. Vamos falar de liberdade de expressão. Nazismo matou muito também. Aqui você tem um grupo da esquerda que quer regulamentar, que acha que o discurso deve ser regulamentado e que acha que fake news pode ser regulamentada. Fantástico, mundo de Piperno, mundo à parte. E tem uma galera que olha pra cá e fala, peraí, fake news não dá pra regulamentar, eu leio Veja, me frustrei, vi CNN, me frustrei, tem fake news em todo lugar, desinformação existe desde o momento que o homem estava nas cavernas, a gente não consegue controlar isso. Libera tudo e liberdade de expressão, quanto mais melhor, porque quem tem que definir o que é bom e o que não é o receptor final daquela mensagem. Este é o mundo que existe hoje. Alguns que querem agências de checagem de fato, que acreditam que a agência não vai ter viés, disso, né? Que a agência vai ter viés ideológico, ele acha que a agência vai ser purista, ou pior, ele quer o quê? Ele quer fazer o que o pessoal do PT fazia, colocar alguém dele na agência de checagem de fato, que vai estabelecer o que é verdade e o que não é verdade. Então, esse é o debate que existe hoje. Que tá disputando o mercado. Pessoas que dizem, e os dois falam que são a favor da liberdade, só que existe uma liberdade aqui de fato e vinculada à natureza humana, e aqui não, aqui existe algum interesse ideológico subjacente para tentar controlar e dirimir o conteúdo que vai ser trabalhado para as pessoas no mundo. Muito bem. Mota, você me pediu, por favor. Então, Paulo, esse debate é interessantíssimo. Eu achei a tentativa de defesa do Piperno brilhante, me solidarizo a ele, porque eu dei para ele uma missão impossível. Né? Não, mas foi maldade. Não, a esquerda moderna simplesmente não fala de liberdade. Se você for olhar o discurso, eles falam de discurso de ódio, censura nas redes, aquecimento global, né? Mudou para mudança climática agora, pautas identitárias, o terror sanitário, mas eles não falam em liberdade. Eu desafio aqui, todo mundo que está assistindo esse programa, pode procurar uma declaração, uma só, de algum líder da esquerda brasileira falando na expressão liberdade de expressão. E aí eu vou chocar vocês com a capa do jornal O Globo de hoje. Ela é uma manchete sobre a compra do Twitter, né? A manchete é: Musk compra Twitter e gera dúvida sobre a ação contra fake news. O subtítulo, né, é uma coisa impressionante, porque ele coloca
liberdade de expressão, o debate sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão está entre aspas, meus amigos. Vocês já viram liberdade de expressão entre aspas? É o desafio, é a definição perfeita. Eu vou lembrar vocês só as duas únicas ocasiões em que a esquerda brasileira passa perto da questão da liberdade, não é nem liberdade de expressão, na questão da liberdade, né, de uma forma perversa. É quando se trata de liberdade de criminosos, é um trabalho que a esquerda faz no Código Penal. Basta lembrar que o relator do próximo projeto do novo Código Penal é o senador Fabiano Comparato, do PT. Se cuidem pelo que vem aí. E a área de discurso em que a esquerda usa liberdade é liberdade para consumo de drogas, né? Para a esquerda moderna brasileira, a definição perfeita da liberdade é a liberdade para acender um baseado. E olha, essa é a próxima pauta do ativismo judicial brasileiro. Podem escrever o que eu estou dizendo. Olha, eu acho o seguinte, primeiro, atribuir à esquerda essa tentativa de exclusividade no acendimento do baseado é algo que realmente eu acho que está contaminando a razão da direita e da extrema-direita. Porque, afinal de contas, a gente sabe, por exemplo, lá no Rio de Janeiro e tal, né? Quem convive muito com esse pessoal aí de milícia e tal, que trafega muito nesse campo, é mais o pessoal da direita. Mas aí que está o negócio, isso também não tem dono, porque baseado, ruim, todo mundo fuma, né? Baseado é aquela coisa que, infelizmente, ele não escolhe ideologia. Então, eu acho que atribuir esse carimbo à esquerda... Eu estou falando da defesa institucional, Piperno. Eu estou falando do envolvimento individual do sujeito que vai lá. Eu estou falando de qual é a corrente política que tem como bandeira a liberação das drogas. É a esquerda ou a direita? O maior defensor disso aqui no Brasil chama-se Fernando Henrique Cardoso. Ele é da extrema-direita, né? Ah, tá. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso da extrema-direita já se declarou a favor da descriminalização da maconha. Falou isso algumas vezes. E não é só ele, não. Muita gente disse isso, né? Mas eu quero dizer para vocês que, ao longo da história, primeiro, quando a gente fala em liberdade de expressão, em defesa de liberdade de expressão, é difícil a gente encontrar credenciais da direita brasileira para acreditar nela. Não. Ela nunca praticou isso. Não. Você está falando aqui de maneira até um pouco fora da nossa realidade histórica. Porque você enxerga a direita onde não tem e você enxerga a esquerda moderada onde é a esquerda radical. Então a gente tem uma questão aqui de uma espécie de véu ideológico que eu acho que você enxerga uma galera que é extrema esquerda como moderada vamos lá, e uma galera que é direita hoje, tranquila, boa zona como direita radical. Até hoje, aqui no Brasil, quem morreu foi torturado, estuprado. Então, em defesa de liberdade de expressão foi gente de esquerda. Ponto. Ninguém da direita passou por esse tipo de constrangimento. Piperno, como é que você pode afirmar isso, Piperno? Você tem as certidões de óbito de todo mundo e o atestado de preferência ideológica? Eu não conheço nenhum de direita que tenha passado por isso. É que ele está falando de guerrilheiro comunista e depois teve uma lei da anistia e daí tem um debate até meio demagógico que a gente não pode fazer, porque tem alguns tabus, falando que a mortandade aí na ditadura brasileira não foi tão elevada como na Argentina, por exemplo. Pô, mas você queria que fosse? Não, mas é que de novo, a gente está falando daquele negócio da pseudo-equiparação de pesos. Você não dá o devido peso. Existe uma coisa chamada nuance. E nuance remete à honestidade intelectual. Se a gente pegar a América do Sul toda, ela tem mais nuance. Então a gente vai aos milhares. Não, é que Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai... Para ter um debate com honestidade intelectual, Operação Condor. Vocês lembram disso aí, né? Não. Mas, Piperno, durante o regime militar, a corrente política que pegou em armas para derrubar o governo foi a corrente de esquerda. Mas era um governo assassino e golpista. Ué, ia ficar olhando? Ué, mas você tá... Piperno é comunista. Não justifica. Eu não sou comunista, não. Nunca fui, aliás. Agora eu quero dizer o seguinte: era um governo de exceção, criminoso e golpista. Assim como todos aqui
Cone problema Sul, é a Brasil, nuance. Argentina, Chile, Uruguai. O problema é a nuance. Você trabalha com o mesmo peso do Muammar Gaddafi lá na Líbia, entendeu? Você dá o mesmo peso para as coisas. É isso que eu estou falando, que a gente diverge em termos de opinião e visão de mundo. Quando eu viro e falo, esse cara é direita, você vira e fala, extrema-direita, ultranacionalista, neoliberal. Não. E eu falo, não, isso daqui é direita. Vou falar um negócio para você. Você não tem direita moderada. Hoje, os falecidos são a sua direita moderada. O Uruguai hoje tem um presidente de centro-direita que eu admiro, o presidente Lacage. O Chile tinha o Sebastián Piñera, acabou de sair, um homem moderado, direita, democrática e tal. Muito bem. A gente convive pacificamente. Agora, é difícil. Olha, o da Colômbia agora, que é candidato a presidente de direita, falou assim, não me associa ao Bolsonaro, eu achei ele radical demais. Até a Marine Le Pen falou isso.